Eu vou para o caderno. Esse caderno, quem sabe, um dia se tornará um livro, em nome de Jesus. O título da nossa mensagem hoje vai chamar Uma Igreja que se Humilha. Você pode falar isso comigo? Uma igreja que se humilha. Eu quero tomar emprestado aqui uma história que aconteceu em uma denominação de um amigo meu, para a gente fazer uma breve introdução daquilo que nós queremos comunicar nessa noite. Um pastor de jovens, ele assumiu o ministério na igreja e todo empolgado. Eu já fui pastor de jovens também, eu sei como que é. A gente fica numa empolgação porque a gente quer fazer coisas, né, Gerson? A gente quer. E certo dia, depois de 2 ou 3 semanas desse pastor jovem empossado no cargo, ele recebeu um convite do pastor sênior. Pastor sênior é o pastor da igreja, o pastor presidente, aí fala como quiser, é o pastor que é o administrador da igreja. Esse rapaz foi até o pastor e ele muito empolgado, porque na cabeça dele ele pensava assim: será que o pastor vai me chamar para eu falar sobre alguns termos teológicos para ele? Será que o pastor vai me chamar para eu poder explicar hebraico para ele, grego? Será que ele vai me chamar para eu contribuir na formação de um sermão? E para surpresa dele, o pastor tinha chamado esse moço para retirar o lixo da igreja de todo o final de semana. Eles tiveram um evento sexta, sábado e domingo, e tinha muitos sacos de lixos no fundo da igreja. E o pastor convidou esse moço para simplesmente carregar lixo. Ele de antemão falou: pastor, eu estou aqui, e aí, o que o senhor deseja? Ele falou: não, a gente vai pegar uns lixos, a gente vai carregar. E ele disse assim: pastor, mas eu sou pastor, eu estou aqui para contribuir com o ministério. Ele falou: então, a sua contribuição no ministério vai ser aqui, carregando lixo comigo. Porque se você não servir para carregar o lixo, você não serve para pregar nem para cuidar de pessoas. Qual é a lição dessa introdução? Nem tudo é glória. Às vezes nós olhamos para o ministério, nós olhamos para o ministério de louvor, ministério pastoral, ministério da palavra, que é o que mais se vê, e a gente fala assim: nossa, eu almejo isso. Mas a palavra que eu quero começar a falar com vocês, que nem tudo é glória. Nós somos chamados para fazer o serviço necessário, não é o que eu quero, não é o serviço que me apraz. Quando nós somos chamados e ouvimos o chamado de Deus, é para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, o que é necessário. E o detalhe, sempre dando glórias a Deus. Amém? Vocês parecem ficar assustados? O objetivo do ministério, seja em quaisquer áreas forem, é sempre de servir e devolver a glória ao Senhor. Porque nós, homens e mulheres, quando ouvimos um chamado de Deus para a nossa vida, quando ouvimos um chamado de Deus para estar diante de um povo, nós precisamos ter no nosso coração a estrita convicção de que o nosso chamado é para servir as pessoas. O nosso chamado não é para ficar famoso, o nosso chamado não é para ter uma plataforma, o nosso chamado não é para ter like no Instagram, Facebook, o nosso chamado não é para a gente mostrar que a gente é bonzinho. Não, o nosso chamado é para servir o Senhor. Tem áreas que Ele vai chamar a gente para carregar lixo, tem outros que Ele vai chamar para pregar, tem outros que Ele vai chamar para limpar a igreja, tem outros para evangelizar, tem outros para ofertar, tem outros para carregar caixa. Todos devem ouvir o chamado do Senhor e sempre devolver a glória para Ele. Eu queria falar nessa noite de algumas características de uma igreja humilde. O versículo projetado na tela, ele começa dizendo: humilhai-vos perante quem? Quem? O Senhor. Quando eu cheguei aqui, a gente observa, a gente precisa discernir o mundo espiritual. Nós temos aqui 15 minutos de oração antes de cada culto, né? Hoje foi o Michel que puxou aqui a oração, 15 minutos, é tempo, né? Quando a gente olha para Leonardo Ravenhill, orava 11, 12 horas por dia, a gente ora 15 minutos na marra, a gente está bem fraco, né? Mas vamos lá, a gente tem 15 minutos de oração aqui, e eu comecei a olhar, a maioria das pessoas chegam aqui e elas não... Quem tem alguma dificuldade física, irmão, eu respeito, tá?
pelo amor de Deus. Mas a maioria das pessoas que não tem dificuldade nenhuma no seu físico, você raramente vê ela se ajoelhando para orar. Sabe qual que é o objetivo quando a gente se dobra para orar? É para mostrar para o Senhor que só Ele é grande e a gente é muito pequeno. Que o lugar maior que nós como cristãos devemos estar é nos pés dEle. Quando a gente não se submete nem um momento de oração e de joelhos, nós mostramos para Deus o quanto nosso coração é endurecido quanto a Ele. Nós mostramos e expomos aquilo que está no nosso coração, a arrogância que tem no nosso coração. Então, como pastor dessa casa, eu quero começar admoestando a igreja. Dobre-se. Paulo, ele diz assim, ó: por esta causa me coloco de joelhos. Não estou inventando, gente. Não tirei da minha cabeça. É Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui já foi católico praticante mesmo? Eu quero falar uma coisa boa aqui da igreja católica. Quem já foi? Ninguém? 3, tá bom, tem um, já vale. Por que que as igrejas católicas, elas são construídas assim, com um teto muito alto? Porque você precisa entrar ali, olhar para cima e reconhecer que você não é nada, só Deus é tudo. Por que que a maioria dos altares das plataformas da Igreja Católica Apostólica Romana são voltadas para o Oriente? Porque eles aguardam o retorno de Jesus, que é lá de Jerusalém. Não escandaliza não, tá? Isso aqui é história, não vai... o pastor tá... Não estou pregando heresia não, é que eu estudo. Vou te falar outra coisa. Você sabia o que significa aquele monte de estátua assim, ó, uma do lado da outra na igreja? Ai, pastor, é idolatria. Também. Mas aquilo ali significa uma nuvem de testemunha aguardando o retorno de Jesus. Uau! Para de falar mal da igreja católica, irmãos. Foi de lá que nós viemos. Antes da reforma protestante, era uma igreja. Martinho Lutero foi lá, pregou as teses, desacreditou de algumas coisas, nasceu a igreja reformada ou a igreja protestante. Mas não podemos demonizar, porque tem muito significado bom, tem muita coisa boa. Hoje a gente pinta a igreja de preto. Se eu perguntar por que as igrejas hoje estão pintando de preto, pouca gente sabe por quê. E não tem significado espiritual nenhum isso aqui. Isso aqui é modinha, é porque a filmagem fica boa, porque a foto fica boa, porque a neurociência fala que é um ambiente e não sei o que, não sei o que. Mas eles estão certos, que eles constroem os seus templos, sempre apontando para uma realidade espiritual. Nesse quesito, eles estão dando show de bola nos evangélicos. Retomando aqui, por que então que a gente precisa entrar nesse lugar de reconhecer algumas coisas no Senhor? Por exemplo, a oração de joelho. É um momento que nós estamos mostrando para nós mesmos o quão a gente está se esforçando para quebrar esse coração ruim que a gente tem. Nosso coração é mau, irmãos. Cada um de nós, a gente olha aqui para um para a cara do outro aqui na igreja, parece que está tudo certo, mas se a gente tivesse uma máquina de raio-x aqui para fazer um raio-x dos nossos corações, eu coloco eu também, os nossos corações, a gente ia ver que tem muita coisa ruim aqui. Primeiro passo, a gente precisa reconhecer isso no Senhor. Amém? Então eu quero falar dessas características, e a primeira dela se chama humildade. A primeira característica de uma igreja que se humilha, de uma igreja relevante, é a humildade. Por quê? Porque a humildade é quando a gente lembra quem a gente é. Quando a gente lembra quem nós somos, nós olhamos e conseguimos reconhecer quem Deus é. Efésios capítulo 2, vamos ler lá? Efésios 2, põe aí, Raul. Efésios 2, de 1 a 10. Vamos ver quem nós somos. Efésios 2: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Esse éramos nós. Esse éramos nós. 2: em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Quem sabe quem é o príncipe das potestades do ar? O
diabo. 3, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha isso aí. Pastor, mas nós não fomos salvos, nós não fomos alcançados pelo Senhor. Mas e por que então que ainda no nosso coração tem uma rebeldia, tem uma desobediência? Vamos lá. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Isso éramos nós, mortos, ignorantes, presos nos nossos sentimentos, presos nos filhos da desobediência, com uma natureza maligna, perversa. Aí o Senhor vai lá, a Bruna cantou aqui, Ele nos atrai ao deserto para nos falar de amores. Ou seja, Ele desce, se materializa na graça, que é Jesus Cristo. Fala assim, ó, não é sobre vocês, é sobre um dom, é sobre um presente que eu quero dar para vocês. A partir de agora vocês não estão mais mortos, vocês estão vivificados comigo e assentados nas regiões celestiais. Então o primeiro passo é reconhecermos que nós precisamos dessa humildade. Presta atenção, a humildade é uma capa que a gente coloca. Ninguém aqui é humilde, irmãos, por si só. Não é porque nós colocamos uma roupa simples, eu sou tão humilde. Não, tem muita gente que veste roupa simples, que mora numa casa simples, que não tem condição financeira alguma, mas é nariz empinado. Tem nada a ver com humildade isso aí. E tem muita gente que anda de avião e é simples no coração, que é dono de avião e é simples. Então a humildade, ela é uma capa que nós colocamos, é um batismo do Senhor que nós recebemos. Se nós não entrarmos nesse lugar chamado Espírito Santo, chamado Deus, chamado igreja, chamado jejum, chamado oração, irmãos, vai manifestar só o que de ruim tem em nós. Eu sei que é uma palavra que ela é difícil para a gente, porque confronta o nosso ser interior, mas eu tenho certeza, nós vamos sair daqui hoje muito mais crentes, muito mais humildes, muito mais no Senhor, porque a palavra de Deus, ela está fazendo algo em nós. Segundo, nós precisamos saber que fomos chamados para servir a Deus da maneira que Ele nos pediu. Na introdução eu falei, muitas vezes Deus vai nos chamar para fazer coisas que nós não queremos, sem o recurso também que nós não temos, mas esse é o chamado. Não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu gosto, não são as minhas preferências, é sobre aquilo que Deus quer fazer. Amém? Se eu falasse aqui, quem aqui quer ser missionário nos Estados Unidos? Quem quer ser missionário na Europa? Agora, quem quer ir comer calango lá no Malawi? Sobre as nossas preferências. Mas isso o Senhor fala no seu ouvido. Se o Senhor liberar uma palavra nessa noite, fala assim, eu te quero lá no Malawi. E aí? Você vai falar igual Jeremias, igual Isaías? Estou pronto, manda bala que hoje eu vou. Então o chamado de Deus para nós, presta atenção nisso, o chamado de Deus para nós, primeiro, servir a Deus, isso a gente tem que ter no nosso coração, da maneira que Ele nos pedir. Mateus capítulo 10, versículo 40, vamos lá, Mateus 10, 40. Quem vos recebe a mim, me recebe. Quem vos recebe a mim, vos recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo,
receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Presta atenção. Os discípulos estão saindo para pregar o evangelho. Jesus está dizendo assim: olha, quem recebe vocês, me recebe. Samuel, diminui meu retorno um pouquinho, por favor. Quem recebe vocês, me recebe. E outra, ele andou um passo adiante e disse assim: quem recebe o profeta na qualidade e honra de profeta, também a mim o recebe. E o terceiro passo, o que ele falou? Quem simplesmente dá só um copo de água para um dos meus pequeninos, de maneira nenhuma ficará sem o seu galardão. Aqui tem 3 fases: o envio, o discipulado e agora, para finalizar, o serviço. A gente tende, a tendência da igreja, a tendência nossa é valorizar as coisas mais aparentes. Porque quem fica olhando, ou quem já viu, é muito raro a gente ver alguém servindo um copo d'água. Aqui na igreja é fácil, vai lá, pega, traz, é fácil. Mas a gente passar numa casa e ver alguém pegando uma caneca d'água e levando para alguém lá na rua, é difícil a gente ver isso aí. Acontece, mas é difícil a gente ver. Então, a ideia de Jesus aqui é valorizar todo tipo de ministério. Dar um copo de água para alguém também é um ministério. Servir uma comida para alguém também é um ministério. Pagar a conta de alguém lá no supermercado também é um ministério. Ninguém fala amém, né? Se fosse assim, receber uma oferta lá né? Amém, eu recebo. Então nós precisamos entender nessa noite, queridos, que nós somos chamados a servir a Deus da maneira que Ele nos pedir. De repente Ele vai pedir que a gente só sirva água para as pessoas, que a gente seja somente uma pessoa que vai levar comida na rua, que vai levar uma palavra, que vai fazer uma oração. Talvez você não vai ser chamado para ficar na frente de uma câmera, para não ter nenhum seguidor na internet, mas o Senhor vai te usar da mesma forma. Vai ter galardão para você e para a tua casa, para a tua família da mesma forma. Tem tanto galardão para o Luiz Hermínio, que tem 500 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, para aquele que não tem nenhum seguidor, mas ele também serve um copo de água para um dos meus pequeninos. A gente quer idolatrar um sistema, a gente quer idolatrar pessoas. Ai, todo mundo agora quer ser pregador, todo mundo... Não, irmãos, vamos servir as pessoas. Vamos gastar tempo em servindo essa comunidade, servindo o teu bairro. Pega uma vassoura, vai varrer lá a área da vizinha. Pede para passar roupa de uma senhora que não está dando conta de passar mais. Isso também é ministério. Talvez ninguém vai te ver. Ei, mas o teu galardão, esse aí, vai ser top. Terceiro, uma igreja que não se distrai. Qual é uma igreja humilde? Uma igreja que não é distraída. É aquela igreja que não tira os seus olhos do propósito. Está olhando, ó. Jesus tinha uma intrépida resolução de ir para Jerusalém. Ele sabia que ele precisava ser morto, mas nada tirou o foco dele. Ele estava caminhando, porque ele sabia que ele precisava cumprir um propósito. E a palavra de Deus para mim e para você nessa noite: não tira os olhos do propósito de Deus. Sabe qual que é o problema da igreja? Não estou falando coinonia, aqui também, mas estou falando da igreja. A gente tira os olhos do propósito e coloca em pessoas. Não coloca os seus olhos em mim, irmão, sou ruim. Coloca os seus olhos em Jesus. Coloca os seus olhos no Espírito Santo. Coloca os seus olhos em Deus Todo-Poderoso. O pastorzinho aqui, ele vai falhar com você. Jesus nunca falhará. Jesus nunca falhará. Deus nunca falhará. O Espírito Santo nunca falhará. Ele está com você. Ele está comigo 24 horas. Ele está comigo 7 dias na semana. Ele está com você 365 dias do ano. Por quê? Porque Ele é o Deus que jamais falhou, jamais falhará e cumpre as suas promessas. Então tiramos o nosso olhar de pessoas e colocamos no propósito. Isso vai trazer maturidade para a igreja.
Isso vai trazer maturidade para o corpo de Cristo. Sabe qual que é o nosso problema? Às vezes a gente tira o olho do propósito, coloca em pessoas, aí a gente trava. Deixa eu contar uma historinha aqui para vocês, para fazer sentido. A centopeia e o rato. Todo mundo sabe o que é uma centopeia aqui, né? Um monte de perninha, aquele bicho com um monte de perninha. O rato chegou na centopeia e falou assim: mas qual que é a perna que você coloca na frente quando você vai dar o primeiro passo? A centopeia falou para o rato assim: sei lá, nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso. Eu só ando. A partir daquele dia, a centopeia começou a pensar: qual perna eu coloco primeiro? Nunca mais saiu do lugar. Cuidado, irmãos, com aquilo que a gente ouve. Está matando a gente, está paralisando a gente. Ah, mas será? E agora? É? Não é? Vou? Não vou? Parou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos avançar. Juntos. O Senhor tem um propósito para essa cidade. Não é sobre a coinonia não, gente. Tem muita gente boa fazendo muita coisa boa para o Senhor aqui. Não é nada sobre uma placa. É sobre um propósito de Deus para essa cidade. Escuta, esse ano aqui em Andradina vai ser um ano de muita salvação. O Senhor Jesus vai liberar muitas almas para serem batizadas aqui. E eu não quero ficar de fora disso não. A minha oração: Senhor, não me deixa de fora daquilo que o Senhor vai fazer. Se o Senhor quiser usar a coinonia, eu estou aqui, Senhor. Mas se o Senhor quiser fazer na Terceira Batista, na Restauração em Cristo, na Universal, na Deus é Amor, na Assembleia de Deus, Senhor, faça. Só não nos deixe ficar de fora. É por um propósito. Nunca mais esqueça da centopeia e do rato. Próximo passo: a humildade, ela nos impede de distrairmos. Ela nos impede da gente se desviar da nossa tarefa principal. Qual que é a nossa tarefa principal aqui? Vir aqui, receber o alimento e amanhã, se der hoje ainda, a gente alimentar outros. O objetivo de nós congregarmos aqui é esse. Não é para a gente ver que camisa que o pastor veio, que cabelo que a irmã está usando, qual que é a máscara. Não é sobre isso. Aqui não é um desfile de moda. Aqui é a casa do Pai. Nós viemos aqui para receber um alimento. Precisamos estar com o nosso coração aberto. A gente recebe esse alimento e aí a gente sai daqui, eclesia, para fora. E a gente vai comunicando as verdades do Evangelho, até que outros vão também se alimentando, se convertendo, e a família vai crescendo. Amém? Então, precisamos nessa noite reconhecer: eu sou o primeiro. A humildade, ela impede a gente de ficar distraído. Quando a gente é humilde, você não está nem aí para se te aplaudir, se não te aplaudiram, se bateram palma, se não bateram palma. Não tem isso. Quando você está com o teu coração no lugar correto, cara, você desfila. Você cumpre o propósito. A crítica faz você pensar. O aplauso não te deixa besta. Por quê? Porque fomos batizados na humildade. Essa oração que eu quero fazer juntamente com vocês, para que nós, como igreja, nós sejamos todos batizados com uma unção de humildade nessa noite. A humildade vem da palavra humus. A raiz é a palavra humus, que é esterco. Ou seja, irmãos, nós não servimos para nada sem Jesus. Somos apenas um esterco. Quando você coloca o esterco no pé de uma árvore, o que faz? Ela tem vida. A palavra de Deus para mim e para você: se permita descer nesse lugar de humildade, porque você vai se tornar, eu vou me tornar uma árvore produtiva, com frutos que permanecem. Mas o oposto da humildade também é perigoso, é desastroso. Se chama orgulho. E ele nos amarra, ele amarra os nossos pés e nos faz desaprender a caminhar. É o que o rato fez com a centopeia.
lançou uma ferida no coração dela, na mente dela, que travou. Este é o papel do orgulho. Ele lança algo no coração de alguém, ou até mesmo no nosso coração, para quê? Para que nós fiquemos paralisados. Presta atenção, se você paralisa na tua casa, o diabo reina. Se você paralisa na tua empresa, o diabo reina. Se você paralisa na igreja, o diabo reina. Se você paralisa na cidade, o diabo reina. Ei, nós viemos aqui nessa noite para declarar: quem reina na nossa casa, na igreja e na nossa cidade é o Senhor Jesus e não é o diabo. Então o orgulho é perigoso. Quando ele assume essa forma de poder, nós começamos a acreditar que nós merecemos um sucesso. Não, eu conquistei. Já ouviram essa frase? Não, eu tenho isso aqui porque eu conquistei. Sou formado em Harvard, tenho não sei quantas pós-graduações. Eu conquistei, pastor. Queridos, tudo veio dele e tudo volta para ele. Você pode ter capacidade, mas essa capacidade quem te deu foi o Senhor. Você pode ter títulos, mas esses títulos quem te deu capacidade para conquistar foi o Senhor. Você pode ter uma vida financeira muito bem sucedida, mas isso não faz você melhor do que os outros. Isso faz de você um homem e uma mulher que entendeu o propósito do Senhor, que tudo veio dele, a provisão e a fonte é ele. Então precisamos ter cuidado para a gente não assumir essa forma de poder e achar que o sucesso que nós conquistamos, ele veio de nós. Próximo, o orgulho também pode ser tão sutil que ele pode transicionar o sentimento nosso para um lugar de superioridade. A gente pode chegar a pensar que a gente é melhor do que os outros. Não, agora eu sou melhor. Agora eu conquistei, agora eu cheguei num nível. Não, queridos. Quando isso vir no nosso coração, a gente precisa voltar para um lugar de humildade no Senhor. Falar: Senhor, me moe. Me leva lá para Jeremias capítulo 17. Quebra esse vaso e faz de novo. Porque, irmãos, é o começo da nossa derrota. A gente se vê superior do que o outro. Ai, porque agora meu casamento é melhor do que o seu. Isso é coisa de Satanás. Isso é coisa do diabo. Então nós precisamos nessa noite entrar no lugar de reconhecer: Senhor, tira esse orgulho de nós. Tira esses sentimentos, essas impressões do nosso coração, para que nós não possamos querer viver uma vida de superioridade aos outros irmãos. Próximo, o orgulho cria uma barreira à correção, que chama soberba. Vocês vão entender aqui. Tem os filhos pequenininhos lá. Tem filho que não gosta de ser disciplinado. Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão baixando a cabeça assim. Não quero ouvir. Sim ou não? A criatura é dura. Mas a gente não costumou falar assim que criança... Não, pastor, criança... Meu Deus, se a criança morrer, ela já está no céu. Porque ela é um anjo. Irmão, se essa criança não se converter, meu irmão, vai para o céu? Não. Vai ser um assunto para outro dia. Para a escola dominical, escola bíblica. Todos nós temos a mesma natureza. Você fala para ele assim, ó, não faça isso. A criaturinha vai lá e faz aquilo que você falou que não era para fazer. Sim ou não? Coloca no cantinho da disciplina, quer sair. Então a nossa natureza é essa natureza de orgulho. E vai criando uma barreira logo de criança. Por isso, irmãos, quinta-feira aqui eu falei sobre a vara. Quem estava aqui? O pessoal lá do Portugal estava assistindo, falou: pastor, que palavra, nós precisávamos disso. A vara, pega a varinha, irmão, e ó, ora, explica, coro. Aleluia, é aleluia mesmo. Porque quando crescer, não vai precisar apanhar na polícia, não vai precisar estar numa cela de prisão, não vai precisar do pai e a mãe buscar numa boca de crack. Amém? Amém ou não amém? É amém, é Deus falando, irmão. Tem que tirar o orgulho na vara, sem violência, com unção de Deus. Posso falar uma heresiazinha santa? Passa o óleo ungido nessa vara, irmão, e ó, couro. Então o orgulho, ela vai criando essa barreira e vai criando uma soberba no coração da criança, do adolescente. Por que a gente perde os adolescentes na época da adolescência na igreja?
Primeiro, os pais geralmente não são exemplos. Segundo, eles estão na fase da doidura. Eles estão achando que eles vão mudar o mundo. Nós já passamos por isso, né, gente? E aí, como a gente não ensinou a criança no caminho, a gente perde eles na adolescência. Por quê? Porque o coração já tem uma soberba. Primeira coisa que eles falam assim: meu pai não sabe de nada. Ah, minha mãe não sabe de nada. Eu que sei tudo. Soberba. E aí, projeta para mim Tiago capítulo 4, versículo 6. E é triste, porque olha o que Deus fala: antes ele dá maior graça, portanto diz, vamos ler junto? Deus faz o que com o soberbo? Irmãos, presta atenção numa coisa, para ficar claro. É como se Deus colocasse a mão no peito do soberbo assim e fala assim, ó: eu te resisto. Eu te resisto. Para o humilde, ele dá maior graça. Para quem entendeu que é humus, ele dá maior graça. Porque o coração não está perdido nessas coisas. Mas para o soberbo, Deus coloca a mão e fala assim, ó: eu te resisto, você não pode vir mais. Para aí. Enquanto não mudar esse coração, enquanto não for transformado, não dá para avançar. A minha oração nessa noite, cada um de nós, a começar de mim, que Deus quebre o nosso orgulho, estraçale com a nossa soberba, e que Ele não nos resista. Que Ele não nos resista. Que a gente possa sair daqui tendo a certeza que Ele tem a maior graça para nós. Amém? Próximo. Uma igreja humilde, uma igreja humilhada, ela não serve as pessoas pela glória, e sim para a glória de Deus. Amém? Amém ou não amém? Essa igreja que é uma igreja irresistível, é uma igreja amável, é uma igreja que se humilha, ela não serve as pessoas para trazer glória para nós. Ah, não, nós estamos servindo porque nós, não, irmão, é sobre o Senhor. Eu sei que tem muitos pastores assistindo a gente, vai assistir depois o culto. Isso precisa fazer sentido para nós, pastores. A igreja serve, ela precisa servir, não é porque nós precisamos de glória, porque a glória precisa ser devolvida para o Senhor. Se a gente pegar a glória para nós, irmão, não tem galardão nenhum. Então nós não podemos servir para buscar láureas, para buscar elogios, para buscar fama, e sim para devolver a glória a Deus. Porque aos olhos de Deus, há algo de muito saudável na prática de um ato de bondade, sem levar crédito. Quando você faz alguma coisa que ninguém viu, isso tem muito mais crédito do que quando você faz alguma coisa que todos estão vendo. Pastor, me explica isso. Isso aqui é forte, mas eu vou falar. Tem algumas pessoas que falam assim: o que a mão esquerda ou a mão direita faz, a outra não tem que saber. É isso ou não? Tá certo, é um versículo. Mas precisa falar? Se a gente já falou, já perdemos crédito, irmão. Porque quem quer fazer caladinho, faz e ninguém fica sabendo, só o Senhor sabe. Quando a gente vou dar um exemplo. Não concordo com o dízimo, pastor. Vou fazer oferta na vida dos irmãos. Amém. Aí ele vai lá, oferta na vida do irmão. Mas ele vem batendo com a língua nos dentes para um monte de gente. Irmão, fiz uma oferta lá na vida do irmão fulano que precisava. Isso é igreja. Nem comenta, hein? Não fala não. Mas isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Se a gente fez e o nosso coração está no lugar correto, não precisa falar para ninguém. Fez e ponto final. Vamos ler um texto? Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 4. Deus está corrigindo o nosso coração, irmãos, porque está chegando muita coisa boa para a nossa vida. Se a gente não estiver preparado, a gente se perde. Mateus capítulo 6, de 1 a 4. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser desvistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto a vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti,
como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, que já tem o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Amém? Ficou claro? Claríssimo, né? Não precisava nem falar, só o texto já explica. Aí, nós vamos entrar aqui numa área cinzenta da igreja. Pastor, mas por que então que nós fazemos e nós mostramos? Deixa eu te falar uma coisa. No que nós mostramos, como koinonia, vou falar de nós, não posso falar dos outros. No que nós fazemos e mostramos, nós não temos galardão. Ficou claro? Ficou claro? Por que precisa se mostrar? Prestar contas. Mas irmãos, aquilo que nós mostramos não é nem 2, 3% daquilo que nós fazemos. Queria deixar claro isso para nós. Senão a gente pega uma palavra, interpreta do nosso jeito e distorce. Eu quero ser uma boca de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu estou sendo muito ministrado, Deus está falando comigo. Essa palavra passa por mim primeiro. Esses dias eu ouvi alguém dizendo, né? Até famosinho, né? Quando for fazer caridade, não leve a sua câmera, leve o seu coração. Aí você vai ver o cara ganha oferta de 20 mil para pregar meia hora numa igreja. Fala, dá licença. Quer partir de moralismo para cima da gente? Pessoas que reclamam, nunca fez nada, nunca fizeram nada. Comem suas ofertas gordas, moram nos seus condomínios milionários, anda só de passagem de avião, nunca tomou café na casa de um pobre e quer vir dar de moralista para cima da gente? Irmãos, eu não aceito. Pode falar o que quiser, nós vamos fazer. Precisa mostrar, vamos mostrar. Só que nós não vamos parar não. Nós vamos fazer para glorificar o nome do Senhor. Não é galardão para nós. É até bom que a gente mostra, porque a gente não tem galardão. É sempre para o Senhor, sempre apontando para Ele, sempre devolvendo para Ele. Porque se a gente fazer e ficar com galardão também, irmãos, eu não estou aqui por galardão. Você não precisa trabalhar por galardão. Nós não estamos trabalhando aqui por recompensa. A gente está trabalhando aqui por um propósito. Essa palavra de Deus, ela é diretiva para nós nessa noite. É por um propósito. Nós não estamos aqui para... agora eu vou ter 10 mil seguidores porque... catar coquinho, rapaz. Propósito, escreve isso assim, propósito. Então fica claro, precisa ficar claro para mim e para você nessa noite. Não tem problema, precisou mostrar? Mostra, mas você saiba que não tem galardão. Agora, faça coisas no secreto. Vou te dar um exemplo. Eu sei que tem muita gente, essa semana eu estive no mercado, irmãos, e tem muita gente passando muita necessidade. Tem gente que está indo no mercado ali com o dinheirinho contadinho assim, espremendo para levar alguma comida para casa. Ousa no Senhor um dia pagar a conta de quem é o próximo da fila. Mas não conta para ninguém. Só deixa ela falar, eu quero deixar tantos reais aqui de alimento para a próxima pessoa que está na fila. E vai embora. Quando essa pessoa receber a bênção lá no caixa, ela vai saber quem fez. Ela vai falar, puxa, Deus me ama, Jesus me ama, foi Ele que fez isso. Aí sim, irmãos, esse é o propósito. É só uma dica prática, funciona muito e você vai sentir muito bem. Prosseguindo, quando servimos em secreto ou em segredo, vemos acontecer muitos mais resultados do que quando servimos publicamente. Por quê? Porque Deus imprime o seu DNA nas ações secretas de serviço. É como se Deus colocasse as mãos dele, as digitais dele assim, naquelas ações que você faz em secreto, que você não toca trombeta. Vou encerrar com mais uma ilustração. Um pastor, ele ia para o culto, pregava de manhã, e ele passou em frente a um quintal com muito lixo, um nojo,
E ele reclamou com a esposa: olha isso aqui, por que a prefeitura não faz nada? Por que eles não limpam? Ele volta da igreja, passa por aquele lugar, reclama de novo com a esposa. Ele vai à noite, prega no culto, volta, reclama de novo. Ele vai na próxima semana, passa, o lixo está lá, ele reclama com a esposa. Ele vai para o culto, ele prega, ele volta, reclama de novo. Um dia, ele subiu para pregar e Deus falou com ele assim: por que em vez de reclamar você não vai lá e limpa o lixo? Ai, Senhor, mas é dever da prefeitura, eu não ganho para isso. Vai lá e limpa o lixo, só que não deixa ninguém ver. Ele saiu, foi lá, limpou aquele lixo. Aparecia um carro na rua, ele escondia. Aparecia uma pessoa andando na rua, ele escondia. Ele não queria ser visto, ele queria fazer em secreto. Ele acreditou que ele conseguiu fazer em secreto. Um dia está ele pregando na igreja, Bruno. Aí entra um casal, assiste o culto. Depois do culto, esse casal pede para falar com o pastor. Fala assim: pastor, sabe por que eu estou aqui hoje na igreja? Porque eu vi a senhora semana passada. Ah, mas onde? Catando lixo lá no quintal tal. Pensei, se esse pastor é capaz de catar lixo, ele também pode cuidar da minha família. Então a partir de hoje eu sou dessa igreja. Queridos, Deus, Ele pode usar qualquer forma simples para atrair pessoas para Ele. Às vezes a gente não vai entender. Ai, pastor, mas se eu pregar um sermão, eu vou estudar teologia, eu vou pregar um sermão muito bonito, e aí Deus vai me levar para as multidões, eu vou ganhar muitas pessoas para Cristo. Sirva um copo d'água, tira um lixo da rua, faça coisas simples, em secreto, porque Deus vai colocar o DNA dele, e vidas serão salvas através disso que você vai fazer. O Senhor, Ele é capaz de usar os atos mais simples, para glorificar o nome dEle. O modo prático e permanente da gente continuar sendo fiel à missão de Deus na terra é considerar a função da igreja pelos olhos de alguém que essa igreja está tentando alcançar. Como que os visitantes que chegam aqui, eles se sentem? Como que as pessoas que chegam na sua casa, elas se sentem? Será que elas encontram uma mesa saudável ou uma mesa de fofoca? Será que elas encontram aqui um lugar que acolhe ou um lugar que... ah, não, pode ir. Isso é para nós. Precisamos entrar nesse lugar de praticidade, permanecer na missão que o Senhor quer que nós façamos. Ministre a palavra, receba a palavra, mas não guarde só para você, não, compartilha. Compartilha com mais pessoas. Faça com que a missão de Deus, através da igreja, ela possa ser cumprida. Nós como igreja, nós precisamos entender, a missão da igreja nunca pode ser esquecida. Porque senão a gente vai virar um clube, pregando semana a semana para as mesmas pessoas. A gente vira um clube. Quem está dentro não quer sair, quem está fora não pode entrar. Esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é colocar pessoas para fora, para evangelizar, para ganhar outros, para se tornar uma grande família espalhada por toda a terra, para curar pessoas em nome de Jesus. Nós cantamos aqui, invocamos o teu nome. Por que nós invocamos o nome do Senhor? Porque é no nome dele que as pessoas são curadas. Por que nós invocamos a tua presença aqui? Porque é no nome dele que o paralítico volta a andar. Porque é no nome dele que aquele que está nas trevas vem para a luz. Porque é no nome poderoso de Jesus, é no nome poderoso de Jesus que as famílias são transformadas, que as cidades são transformadas, que as vidas são mudadas, e a gente começa a ver o propósito sendo cumprido. Não é no nome do grupo de louvor, agora é o ministério tal. Não, é no nome de Jesus. É o nome que é sobre todos os nomes, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor da nossa vida. Vamos encerrar com duas citações. Provérbios 27:2.
Provérbios 27, 2 e Romanos 11, 36 depois. Provérbios 27, 2 diz assim: que um outro te louve, e não a tua própria boca, o estranho, e não os teus lábios. Você conhece alguém que fala assim: eu fiz, eu faço, é porque eu coloquei as mãos, é porque eu orei, é porque eu falei, é porque eu profetizei? Olha lá, ó, que um outro te louve, e não a tua própria boca. Se tiver algum reconhecimento daquilo que você faz, daquilo que nós fazemos, que nunca parta de nós, sempre parta de outras bocas, para apontar sempre para Jesus e não para nossa pessoa. Amém? Isso quebra o ego de muita gente, inclusive o meu. Uma igreja que sabe lidar com o crédito e apontar para Deus todas as coisas. Nós precisamos nos tornar uma igreja que sabe lidar com o crédito, que sabe lidar com as bocas que falam bem, que sabe também lidar com as bocas que falam mal, mas que a gente aponte sempre para Jesus, sempre aponte para Ele, porque Ele é o centro do propósito, Ele é o propósito. O propósito não é um projeto de ação social, o propósito não é a célula, um propósito não é isso ou aquilo, a conferência. O propósito é Jesus. Porque quando Jesus entra numa casa, meu irmão, o drogado vira crente, a prostituta vira crente, o marido que traía vira crente, a mulher se transforma, os filhos se transformam. Por isso que a gente precisa pregar a palavra do Senhor, em tempo e fora de tempo. Romanos 11, 36, e nós finalizamos aqui. Nós vamos louvar aquele louvor lá, te invocamos aqui. Pode vir o louvor aqui, tá? Porque dele quem? Quem? E por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Eu quero concluir essa mensagem aqui declarando uma palavra profética sobre a tua vida. Deus vai fazer nesses dias muitas coisas. Aliás, Ele já tem feito. Nós temos vivido aqui uma casa de milagres, graças ao Senhor. E eu não quero que você deixe de participar desses milagres, porque a unção de Deus, ele vem sobre a cabeça, e da cabeça a Bíblia diz que escorre sobre a barba. O que é isso? A unção de Deus que está na vida do líder, ela vai decorrer e ela vai escorrer sobre a tua vida. E eu quero profetizar e declarar aqui nesse ambiente que portas serão abertas para você, portas que estavam fechadas há anos. Portas que estavam fechadas há anos, que você não sabia que existia mais. Você tinha perdido a expectativa, mas o Senhor vai abrir essas portas. O Senhor, o meu Deus, vai abrir essas portas. Amém? Presta atenção numa coisa. Aponte sempre para Deus, porque de repente vai acontecer algo na tua vida, na tua casa, na tua família, que é muito grande, é extraordinário, você não pode compreender. E nesses dias, quando você receber isso, pode-se você chegar a acreditar que é sobre você, mas essa palavra ela já vem antecipando uma realidade que vai acontecer na tua casa. Essa palavra nessa noite vem antecipar uma realidade que vai acontecer na tua casa. Escuta aqui, o Deus de paz, Ele vai esmagar a Satanás debaixo dos seus pés, e você vai ver salvação, você vai ver transformação. Deus vai começar a fazer algo de dentro do teu coração. Você não vai entender, você vai falar: Senhor, eu não quero nem que o Senhor faça, mas Deus vai fazer. Sabe por quê? Porque Deus, Ele leva você para o deserto para te atrair e falar de amores para você, te posicionar para um lugar correto. Ah, irmão, se pudesse dimensionar
aquilo que eu estou sentindo aqui, o Senhor vai derramar coisas sobrenaturais na tua vida. O Senhor vai fazer algo espetacular. Não estou falando aqui, irmãos, eu não sou... Vocês me conhecem, não preciso disso. Estou liberando uma palavra do céu para você. Tem uma unção fresca sendo derramada sobre a tua casa nessa noite. Amém? Fica em pé. Ô Raul, coloca para mim Provérbios 4, 23, Jeremias 17, 9. Eu quero encerrar. Eu vou ler esses 2 versículos. Nós vamos orar. Depois da oração nós vamos ter um tempo de oração, de louvor. Fazer esse louvor que é profético. Nós vamos invocar a presença dele de novo aqui. Enquanto isso, você vai já ser tocado por Deus aí. As pessoas nas suas casas. Eu creio que enfermos serão curados. Eu creio que portas serão abertas, que provisões dos céus estão chegando. Eu creio que ministérios serão renovados. Eu creio que há uma grande chance de você ser tocado por Deus aqui nessa noite. Provérbios 4, 23. Essa palavra antecipa aquilo que Deus quer fazer sobre a tua vida. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. 17, 9 de Jeremias. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Coloca o próximo, Raul. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Essa palavra está antecipando uma realidade para cada um de nós. Deus está fazendo algo diferente. Só que presta atenção, guarda o coração, porque ele é enganoso, ele é mau. Nesses dias você pode ser surpreendido com propostas grandiosas. Você pode pensar que é até Deus que está fazendo. Guarda o seu coração, entra no Senhor, para que você discirna se a porta que está se abrindo é Deus abrindo o céu ou o diabo. Porque portas grandes se abrirão, mas o seu coração e o meu coração será esquadrinhado para saber se nós estamos de acordo com a palavra. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro juntamente com a tua noiva, a noiva que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Uma igreja madura, Senhor, que tem compreendido o teu propósito para esta cidade. Propósito este que não faz sentido se a nossa família não estiver juntos. Não faz sentido se o nosso casamento não for curado. Não faz sentido se os nossos filhos não estiverem conosco. Propósito este, Senhor, que vai alcançar uma multidão de homens e mulheres. Propósito este que vai liberar testemunhos de cura, de milagres, de transformação no caráter. Ah, Espírito Santo, nós estamos reunidos e congregados aqui para participar, para comer do pão vivo que desceu do céu, que é a tua palavra. Nós queremos sair daqui, Senhor, nessa noite com uma intrépida resolução, com um futuro definido, com algo e uma expectativa dentro de nós, que amanhã, Senhor, nós iremos tocar pessoas, que amanhã nós iremos tocar lugares, que amanhã, Senhor, os espíritos que aprisionavam os nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos amigos, ah, Senhor, eles são falidos. Somente o Espírito de Deus, somente o Deus Todo-Poderoso, somente o Deus que abriu o mar vermelho, somente o Deus que através de Jesus deu vista aos cegos, curou Naamã daquelas lepras, daquele orgulho que ele tinha no coração, daquela soberba, daquela arrogância, daquela prepotência. Faz conosco assim como o Senhor fez com Naamã, Senhor. Que se preciso for, nós desçamos 7 vezes,
As águas podem não parecer limpas, podem não parecer do nosso agrado, mas nós queremos nos submeter para que o Senhor mude nosso coração. Nós iremos entrar numa nova etapa da nossa vida. Nós estamos transicionando para um novo tempo. Ah, Senhor, mas queremos entrar nessa nova estação com o nosso coração curado, com o nosso coração posicionado no Senhor, com humildade, com essa capa de humildade nos nossos lombos, devolvendo a glória ao Senhor, devolvendo a honra ao Senhor, devolvendo todas as láureas, todos os likes, todos os aplausos. Que outras bocas falem e que nunca nós falemos por nós mesmos. Ah, Senhor, eu oro por aqueles irmãos que estão afastados da tua casa. Eu oro por aqueles irmãos, por aquelas irmãs, Senhor, que estão perdidos nas drogas, no álcool, na prostituição, na mentira. Ah, Senhor, como igreja, nós oramos para que eles reconheçam que o caminho de volta é sempre mais difícil, mas é sempre a melhor coisa a se fazer. Nós oramos para que haja restauração, para que haja perdão, para que haja conserto. Nós oramos, Senhor, para que haja um batismo de humildade entre nós. Quebra o nosso orgulho, quebra a nossa arrogância, quebra a nossa prepotência. Sim, Senhor, nos faz homens e mulheres compromissados com a tua obra. Nós queremos avançar no propósito. Não nos deixe avançar, não nos deixe sair do lugar, Senhor, se não for conosco a tua mão. Porque se a tua mão não for conosco, nós não queremos ir. Se o Senhor não for conosco, nós não queremos entrar em lugar nenhum. Se a tua mão não for conosco, Senhor, nada nos aproveitará. Porque tudo veio de ti e tudo volta para ti. Nós queremos agora, Senhor, terminar esse tempo tão precioso da tua casa, orando esta canção, porque é uma oração cantada. Nós queremos declarar isso. Nós invocamos o teu nome aqui, porque a tua presença é real nesse ambiente. Cura pessoas enquanto nós louvamos. Sim, Senhor, toca nas vistas desse homem, dessa mulher. Toca nesse útero, Senhor. Sim, cura essas trompas. Sim, toca nessa perna, Senhor, que os médicos já desenganaram. Disse que não vai voltar ao lugar. Senhor, faz isso agora. Coloca essa coluna no devido lugar. Sim, Espírito Santo, arranca essa enxaqueca. Essa mulher que sofre há anos com essa dor infernal, arranca disso dela agora em nome de Jesus. Essa dor no estômago, Senhor, desfaz agora esse mal em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós imploramos, nós clamamos, porque sabemos que o teu poder está operando aqui. Sim, Jesus, faz isso hoje aqui. Faz isso enquanto cantamos. Faz isso enquanto cantamos. Faz isso enquanto adoramos, enquanto nos rendemos a ti. Faz isso, Jesus. Faz isso, Senhor. Adore a Ele, adore a Ele. Oh, Espírito Santo, obrigado. Isso, coloca para fora a sua adoração nessa noite. Ele é o centro, Ele é o Rei, Ele é o nosso Senhor. Ele é santo, Ele é santo. Adore a Ele, adore a Ele. Que jamais falhou, nunca falhará. Nos ouve, invocamos tua presença. Tua glória nós vamos sentir. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. Com teu toque vem nos restaurar. Teu Espírito
tua presença aqui, a tua glória nós vamos sentir. Mostra o teu poder, mostra o teu poder, com teu toque vem, oh, vem, 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 teu Espírito vem nos avivar e mostra o teu poder, mostra o teu poder. Tua presença aqui, já podemos, aleluia, já podemos sentir. Você que ora em línguas agora. Isso. Invoca a presença do Senhor, invoca a presença dEle. Nós podemos sentir a tua presença aqui, Deus. Isso. Aumenta o nível da tua adoração. Sim, Deus. Aleluia, tua presença aqui, já podemos sentir. Aleluia, 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 tua presença aqui, já podemos sentir. Aleluia, aleluia, tua presença aqui, já podemos sentir. Aleluia, aleluia, tua presença, a doce presença. Pai, nós te agradecemos nessa noite. Obrigado por cada família aqui representada, Senhor. Obrigado por aqueles que cultuam conosco nas suas casas. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão participando daquilo que o Senhor está fazendo. A nossa palavra, Senhor, de oração nessa noite é gratidão. Obrigado pelas nossas famílias. Obrigado, Senhor, pelos nossos filhos. Obrigado pelos nossos pais. Obrigado pelas figuras de autoridade que o Senhor tem colocado sobre nós para cuidar do nosso coração. Obrigado, Senhor, por esta cidade que tem acolhido pessoas. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesses dias e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Senhor, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, tampouco subiu no nosso coração, é o que o Senhor tem preparado para nós. O sentimento que nós temos no nosso espírito é que há uma nuvem sendo liberado, Senhor, sobre nós. Há um tempo novo, há um tempo de graça, há um tempo de revelação, há um tempo de rendição, há um tempo de curas e milagres. Ah, Espírito Santo, obrigado por aquilo que o Senhor fez hoje aqui. Leva-nos em paz, guarda a nossa vida, que nada do que aconteceu aqui se perca. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Você pode estender as suas mãos para cá. Que o grande amor de Deus Pai, a graça redentora de Jesus e as doces consolações do Espírito de Deus
esteja com você não só hoje, mas todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.